O entrevistado do dia. Pedro Matias, da fundação do PT, naquela fase de combate à ditadura militar, a volta das eleições diretas, até o impeachment da presidenta Dilma, o PT tinha, digamos assim, uma força muito grande dentro das universidades, junto à juventude, e a palavra, quando se falava militância, logo se remetia a Partido dos Trabalhadores. Hoje, nós vemos que a extrema-direita também conseguiu seduzir uma parte da juventude e formar uma militância. Na época da ditadura militar, você só tinha as tendências internas contra a ditadura que brigavam entre elas. Hoje, você tem muito claro o campo ideológico, direita e esquerda. O PT, sem o charme, sem o verniz de ascensão ao poder e de estar no poder, perdeu muita força. Ou eu estou equivocado? Eu acredito que uma série de mudanças conjunturais, Décio e Jota, fizeram com que o PT, mas não só o PT, como todo o campo progressista, o campo popular, as esquerdas perdessem uma certa força em segmentos da sociedade. Entretanto, com o agravamento da crise política, com a descrença que está posta na juventude dessa forma de fazer política de extrema direita, que a direita prega, que o próprio Bolsonaro prega, nós temos recuperado um terreno importante na juventude brasileira, principalmente na juventude universitária, que é a defesa da democracia, a defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade, uma defesa da garantia de direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, e que fazem um contraponto a essa forma de enfrentar a política, essa forma de fazer política que o desgoverno Bolsonaro e sua trupe entendem, né? Ok, Jota Filho, tem mais algo a acrescentar? Jota Filho, a sua pergunta. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jota. Boa tarde, todos os petistas jovens da Paraíba, né, comandado por você. Pedro, qual a importância do apoio do governador João Azevedo à candidatura de Lula no próximo ano? Jota, eu tenho dito de maneira reiterada que um dos objetivos do PT paraibano tem sido a ampliação do arco de alianças visando 2022 e visando a candidatura do presidente Lula. Nós vamos enfrentar um processo que não vai ser um mar de rosas, né? Se engana quem coloca que a eleição de 2022 está garantida, é prego batido e ponta virada. Não é, você sabe que o processo eleitoral tem suas nuances, tem suas dinâmicas internas, e numa facada Bolsonaro se elegeu presidente da República. Então, fortalecer o palanque do presidente Lula, fortalecer essa ideia, né, de reconstrução nacional é muito importante, e o apoio do governador João Azevedo é fundamental aqui no estado para a gente avançar na diversificação das forças que apoiam a nossa candidatura, para a gente avançar na construção de um programa amplo, de um programa que represente diversos setores da sociedade, que aponte uma agenda de desenvolvimento, que aponte uma agenda de reconstrução nacional e que desfaça os desmandos cometidos por esse governo e que recupere o Brasil. Então, ter o governador João Azevedo dentro dessa configuração de forças aliadas é fundamental. Nós tivemos agora os 1000 dias, né, do governo federal, do atual governo Bolsonaro. Sei que a avaliação do Partido dos Trabalhadores, o cara pode dizer assim, mas é lógico que o PT é o maior opositor do governo Bolsonaro. Mas você, como um jovem, um rapaz de apenas 21 anos, como você está vendo, por exemplo, hoje, eu na minha concepção, acredito que o governo Bolsonaro ele é negativo em todas as faixas etárias de idade. Você com 21 anos de idade, qual é a avaliação que você faz do governo de
Bolsonaro? Jota, é uma avaliação. Eu não gosto de avaliar o governo, nem avaliar a política de forma emotiva, né? É sempre bom manter a racionalidade e ter uma linha clara. Mas, enfim, o governo Bolsonaro, Jota, é um desastre em todas as áreas e todos os segmentos da sociedade. Você tem, por exemplo, a juventude. Pesquisas recentes, né, principalmente ali no sudeste do país, apontam que dos motoristas de Uber Eats, né, daquele aplicativo, e de iFood, 80% são de jovens de 18 a 27 anos. Então, você teve esse último ano agora do Enem, a menor taxa desde que o Enem foi criado, desde 2005, a menor taxa de inscrição no Enem desde 2005. Da taxa de desemprego, de cerca de 15 milhões de brasileiros, 50% dos desempregados são jovens. Então, você tem em torno de 7 milhões e meio de jovens hoje desempregados, uma taxa enorme de evasão das universidades e das faculdades do país. E quando o jovem sai da faculdade, perde uma perspectiva de futuro. E quando o jovem vai para o mercado de trabalho e não encontra nada, não encontra uma forma de se inserir nos meios de produção, não encontra uma forma de se inserir no mercado de trabalho, perde os sonhos, perde as esperanças, é jogado de fato na marginalidade, é jogado de fato à margem da sociedade como um cidadão, um subcidadão, né? Um cidadão sem direitos. Então, o governo Bolsonaro ataca esse segmento da sociedade que é a juventude. Você pega aqui o arco de projetos e políticas públicas implementadas pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Eu lembro que no interior nós tínhamos o Pronatec, né? Era um programa de qualificação no ensino técnico, direcionado principalmente para a juventude e para trazer a juventude para o mercado de trabalho. E hoje, o que é que tem hoje? Não tem, né? O sucateamento das universidades, a falta de perspectiva e de uma política pública clara que insira a juventude no mercado de trabalho é um desastre. Quando você interage com os jovens, simpatizantes ou não do partido, né? Quais as políticas públicas dos governos petistas que eles lamentam não ter tido continuidade? Pode-se falar de maneira bem rápida, Décio, da própria política pública educacional, né? Você tinha um amplo fortalecimento de programas importantes como o ProUni, né? O FIES e o REUNI, que era a reconstrução das universidades, fortalecimento e investimento na educação pública, que afetam diretamente a juventude, que afetam diretamente os jovens que se preparam para, a partir dali, sair da universidade, sair desse ciclo e iniciar um novo ciclo, que é a vida adulta, ser inserido no mercado de trabalho. Então, o que a juventude hoje enfrenta diretamente é a própria precarização. Quando você não tem emprego, quando você não tem renda e quando você não tem oportunidade de avançar na educação, que é um transformador, um instrumento de transformação social, você fica sem perspectiva alguma. Então, observamos hoje a juventude totalmente desesperançada de futuro, sem perspectiva. No governo Lula, nós conseguimos avançar na educação, nós conseguimos avançar no fortalecimento de programas que inseriam a juventude no mercado de trabalho, e a juventude, o negócio estava tão avançado que a juventude estava discutindo direitos culturais, direito à cidade, direito à meia entrada, por exemplo, que era um ponto importante naquele tempo, de você estar acessando a equipamentos culturais, acessando a um lazer, a um esporte, entendeu? Então, são coisas que a gente retrocedeu. A juventude hoje não está discutindo lazer, não está discutindo cultura, não está discutindo esporte. A juventude hoje está discutindo sobrevivência. A juventude hoje está tentando sobreviver, está tentando ter o que comer dentro de casa. Então, são situações e são formas de entender e de fazer política que desgastam e que jogam a gente para a marginalidade e para uma posição de subcidadãos, de cidadãos sem direitos. Ok, 13h30, vamos chamar alguma coisa para a gente
movimentar aqui? Não, eu queria só saber dele o seguinte: vocês participam de discussões internas dentro do Partido dos Trabalhadores? Com toda certeza. Não só a juventude, mas como todos os setoriais do Partido dos Trabalhadores têm assento na executiva, têm assento no diretório estadual e participam diretamente das discussões que são feitas nas nossas instâncias partidárias. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você vai pensar aí com calma para que você vai responder, porque eu vou um podcast de Adriana Bezerra e a gente volta. Mas antes eu lhe pergunto, você acha que a entrada de Ricardo Coutinho no PT ontem, a filiação, trouxe mais problemas ou mais soluções para o PT? Você responde daqui a pouco. Vamos ao podcast de Adriana Bezerra. Bancada, boa tarde especial aos ouvintes. Hoje inicia, né, o Outubro Rosa. Eu sou a única figura feminina da bancada. Óbvio que tem que tratar sobre esse assunto, porque infelizmente nós estamos tratando nesse mês de um tipo, né, de tumor que é o mais prevalente e também o mais letal no país, né? O câncer de mama. Ele matou ano passado mais de 68 mil mulheres, né? Aqui na Paraíba, a prevalência também é muito grande. Olha só, de acordo com o INCA, a Paraíba deve registrar até dezembro mais 1.120 casos de câncer de mama. Então, isso significa que por mês, 93 paraibanas vão descobrir que estão com a doença, o que dá aí uma média de 3 novos casos a cada dia, né? Então é realmente uma incidência muito alta. E o Outubro Rosa é esse momento importantíssimo de alertar as mulheres para a necessidade de fazer os exames, especialmente a mamografia, porque, falando aqui no português bem claro, o autoexame sequer é mais recomendado realmente como prevenção, porque se você consegue sentir no apalpe, né, algum nódulo, isso significa que você já tem um tumor que está numa fase mais avançada. O autoexame é importante, mas especialmente a mamografia, porque ela detecta tumores microscópicos, né, milimétricos, e aí sim, quanto mais cedo você descobrir, menos doloroso e tem mais a chance, né, de curar. Porque, infelizmente, assim, os cânceres, de forma geral, eles têm uma conexão genética, né? Se você tem avós ou pais que tiveram a doença, você corre um risco maior de desenvolver. No caso do câncer de mama, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe uma infelicidade genética que não está diretamente relacionada à herança, né, desses casos de doença. Você tem uma mutação, né, nas células e infelizmente aparece. É uma verdadeira roleta russa. E as estatísticas montadas, né, monitoradas e divulgadas pela Organização Mundial de Saúde mostram que se você viver até os 75, olha só como isso é sério, 1 em cada 8 mulheres que viverem até 75 anos vai receber um resultado, um diagnóstico positivo para câncer de mama. Então, é realmente uma roleta russa. Mesmo que você não tenha casos de câncer de mama ou outro tipo de câncer na família, a mulher continua sendo suscetível em função dessa fatalidade genética, como a OMS chama. Então é importantíssimo fazer esse preventivo. Principalmente as mulheres que já ultrapassaram a casa dos 40, tem que fazer pelo menos uma vez ao ano, né? Porque, como disse e repito, descobrir muito cedo é a melhor maneira, né, de cuidar, porque quanto mais cedo achar, mais cedo inicia o tratamento e maiores são as chances de cura, né? O câncer de mama, ele faz também muita metástase, especialmente para cérebro, pulmão, enfim, é uma doença extremamente dolorosa. E esse Outubro Rosa, além de alertar as mulheres sobre a necessidade, né, de fazer essa prevenção,
também há uma disposição para o debate do acesso, né, a esses exames, porque quem tem condições vai, faz uma mamografia, não é nem um exame muito caro, mas faz na rede particular, só que quem não tem, depende do SUS, a fila é enorme, então há uma flexibilização, há uma abertura de, né, mais acessos durante o mês de outubro, por isso que é tão importante aproveitar essa fase, né, esse período, porque essa fila costuma andar mais rápido em outubro, né? E esse debate fica exposto, né, do acesso aos exames, ao tratamento, inclusive ao suporte psicológico de quem recebeu um resultado, né, positivo na rede pública de saúde. Então fica aqui meu alerta, a prevalência realmente é muito alta, é um câncer muito letal, então vamos fazer especialmente a mamografia, é importantíssimo. Tira um dia dos próximos 30 dias do mês de outubro rosa para fazer esse exame, é importantíssimo, é a nossa chance de não nos transformarmos não engrossarmos essa estatística tão infeliz. Bom, com esse meu alerta, fico por aqui, a gente volta a se encontrar mais tarde, Décio, na segunda edição do 360 Graus. Grande abraço e até lá. 3h37, daqui a pouco Pedro Matias vai responder a nossa pergunta. Eu perguntei a ele se o ex-governador Ricardo Coutinho trouxe problemas ou soluções para o PT. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta e Pedro Matias, presidente estadual do PT, vai continuar o bate-papo com a gente. Vamos faturar, já voltamos! 360 graus. A imprensa que imprensa e apimenta a hora do almoço. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público convencer e seu produto oferecer a todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncia aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba. Surpreenda-se, sem moderação. Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus. Criada por cientistas da Unicamp, a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da Covid por oxidação em 1 minuto e garante o máximo de proteção. Corra e compre a nova máscara. Preserve sua saúde. Proteja sua família e seus funcionários. Não deixe que o vírus pegue você.
Procure a Asa Branca Confecções pelo zap 83981694328. Máscara especial que mata a Covid. Asa Branca, dos cientistas para você. A máxima proteção. Vem cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Se sua marca for regional, a sua música precisa ser. Seja da bumba, viola, pandeiro, o Brasil inteiro precisa conhecer. Se o negócio está começando, ou se é mega power popstar, a gente joga estilo e melodia, a gente cria pro mundo cantar. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Vox Audio Studio, tecnologia a serviço da criatividade. Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste, a Sicredi Evolução. Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança, cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros. Nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa. Venha nos conhecer. Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Sicredi, gente que coopera cresce. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Bom, estamos aqui conversando com Pedro Matias, ele é presidente da Juventude do PT paraibano. E ele vem num dia muito oportuno, porque ontem o ex-governador Ricardo Coutinho se filiou ao Partido dos Trabalhadores num evento virtual bastante prestigiado, porque teve a presença de 2 ex-presidentes da República. Claro que através de live, remotamente, mas estavam lá o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deputada Gleisi Hoffmann. Pedro, você aqui, a gente já conversou, você teve a oportunidade, quando chegou, de ouvir a participação ao vivo de um militante histórico do partido, Joacil Júnior. Antes de começar a sua entrevista, ele deu a opinião, eu deixei você fazer o contraponto e tal. Depois teve essas perguntas que nós fizemos, você rememorou aí as importantes políticas públicas que o ex-presidente Lula, mas também a presidenta Dilma, que os governos do PT implementaram em favor da juventude, e isso é inegável. A questão da mobilidade social também, pessoas de baixa renda tendo acesso à educação pública e gratuita e virando médico, engenheiro, advogado, jornalista. Como a gente sabe também, secretárias do lar, que se chamava pejorativamente de empregadas domésticas, a escassez que houve de secretárias, porque muitas no governo Lula e Dilma tiveram acesso à educação e se transformaram em doutoras. E outras coisas mais que nós conversamos sobre o processo, sobre a democracia interna na juventude. Eu lhe perguntei também sobre a temperatura, a quantas anda
a boa relação do PT com os movimentos estudantis, se o Partido dos Trabalhadores é tão sedutor quanto era antes, no combate do período da ditadura para cá, porque quando o PT seduziu no bom sentido, trouxe para suas fileiras grande parte da juventude. Você também respondeu, tal, esclareceu, falou do governo Bolsonaro, das dificuldades que a juventude sente pela falta de investimento, pela falta de perspectiva e principalmente pelos ataques à democracia. Trazendo aqui para o plano estadual, para a gente conversar agora sobre política. A entrada de Ricardo Coutinho é boa, é ruim, não dá para avaliar porque aconteceu só ontem. Tio, ainda não se dá para se fazer uma avaliação se Ricardo traz problemas ou soluções de cunho interno para o PT. Mas uma avaliação muito clara, de maneira muito tranquila, que nós fazemos, inclusive já fizemos isso internamente, Jota, de que a entrada de Ricardo, mas não só a entrada de Ricardo, como também das demais lideranças que migram do PSB para o PT, elas fortalecem o PT do ponto de vista tático eleitoral, do ponto de vista de potencial eleitoral. Então, sobre a relação interna de Ricardo, ou das deputadas e do deputado Jeová dentro do Partido dos Trabalhadores, não se dá ainda para se fazer uma avaliação se traz problemas ou se traz soluções, porque foi algo que aconteceu ontem. Então, não dá para se falar de uma coisa de uma possibilidade de relação que só começa de ontem, a partir de ontem, né? A partir da entrada deles ontem, da filiação deles. Ok, eu vou soltar um áudio aqui, um depoimento. Só um minuto, João. Vou soltar um depoimento da ex-primeira-dama do Estado, Pamela Boia, certo? Neste depoimento, ela vai falar das caixas de dinheiro que ela encontrou, ela e a babá do filho dos dois, encontrou na granja, em caixas, né? O que depois se confirmou, essas caixas, quando, lá no Rio de Janeiro, uma filmagem de um hotel flagrou um graduado assessor do governo, né? Recebendo umas caixas com dinheiro dentro. E aí depois a gente vai conversar sobre compliance, né? O PT e o combate à corrupção, a importância de compliance, ou seja, de o PT se afastar desse estigma. Vamos ouvir Pamela Boia. Mas esse episódio de Janaína, para mim, foi muito grave, porque você falando agora, né, o fato dela ter ido parar na Espanha, e caiu a minha ficha agora, que foi na mesma época que ela viu, porque foi em junho de 2012. Não só ela, né, estávamos todos lá. Eu, ela, o pequeno, a governanta e uma assessora. Né, estávamos procurando... Que era Osmilda Xavier, é isso? Sim, estávamos procurando umas taças de cristal que eram presentes... Osmilda chegou a falar sobre isso também. Todos, e digo mais, além dessas pessoas que já falaram, eu tenho certeza que outras pessoas também viram caixas e que não falaram, como motoristas, como policiais, essas pessoas que conseguiam manter esse tipo de situação, né? Porque, poxa, a gente flagrou naquele mês de junho de 2012 essas caixas, só que elas foram tiradas de lá. Quem transferiu? Tá entendendo? Então, tenho certeza que não foi Livânia. Deve ter usado algum policial, algum motorista. A gente abriu, foi assim que a gente descobriu que era dinheiro. E havia dinheiro. Então, entramos, a gente já, desde o dia anterior, estávamos procurando essas taças de cristal, porque ia ter um jantar, né? E eu gostava de arrumar as mesas. A granja não tinha uma pessoa que organizava esse tipo de situação. Então, quem fazia a mesa, né, para os eventos era eu. Botava suplás, aquelas mesas decoradinhas, né, bonitinhas. E aí, essas caixas de copos de cristais eram presente de casamento de um amigo meu, né, que foi meu obstetra, médico, doutor Eduardo Sérgio. E elas tinham sumido, né, ninguém achava, eu já tinha ido lá no apartamento, a gente não tinha achado. Enfim, e aí o último lugar que faltava, todo mundo já tinha procurado, eram os quartos de hóspedes. E aí, quando e esses quartos da Granja Santana, eles têm tipo um roupeiro embutido
né, do teto até o chão, de uma parede a outra, né? É um paredão só de armário. E todos com espelho, né? Tanto os dois quartos são muito parecidos, são praticamente iguais, assim. E aí, no primeiro quarto de hóspedes, pronto, por isso que eu digo quem eram as pessoas, porque estávamos procurando a governanta, porque ela tinha que dar conta das taças que tinham sumido, supostamente sumido, a assessora que estava me organizando. Está aí o depoimento de Pamela Bório, né? Isso aí está na denúncia, a questão das caixas de dinheiro, Livânia fala, já houve as delações premiadas, o alto funcionário graduado que foi filmado recebendo a propina também já fez delação, tal, ok. O PT da Paraíba, e aí isso inclui você, Pedro, não tem nenhuma mácula nesse quesito corrupção. Aqui na Paraíba, nunca ouvi sequer alguém ligando para o rádio para dizer que o PT paraibano, algum integrante do PT paraibano, está roubando. Nunca nem ouvi. Nem há processos. O PT da Paraíba tem o seu CNPJ limpinho. Limpinho, igual um bumbum de bebê, ok? O PT nacional, por conta da passagem pelo governo, algumas denúncias com fundamento, outras denúncias sem fundamento, o PT nacional passou por um perrengue grande e suas principais lideranças. Lula está pouco a pouco sendo inocentado, já para a nação isso já ficou claro. Mas lá atrás o Partido dos Trabalhadores, quando vendia para a sociedade brasileira e para jovens como você, como eu na época, vendia a ideia de que nós precisávamos construir um partido popular dos trabalhadores, né, para mudar o país, porque os militares tinham desviado, roubado, dilapidado o patrimônio e isso e aquilo, e depois da ditadura militar, a gente passou a denunciar. E você lembra, não sei se você lembra, mas você era muito novo, mas quando Fernando Collor foi apeado do poder, a CPI, a grande estrela da CPI no Senado, era um petista, o senador, aquele de bigode paulista, esqueci, mas eu vou lembrar. Suplicy. Não, Eduardo Suplicy, mas tinha um outro também. O Paulo Paim? Não, também, mas o Paulo Paim era deputado federal, tinha um outro, esse senador... Depois eu lembro, daqui para o final do programa. E o PT conseguiu as provas, botou a juventude na rua, Lindenberg Farias, os caras pintadas, conseguiu derrubar o primeiro presidente eleito por um impeachment, corrupção. Na sequência veio a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o PT ainda aguardou o PSDB, fica 8 anos, o PSDB sofreu várias denúncias de corrupção, o PT sempre à frente na oposição, aguerrida na Câmara e no Senado. Depois disso veio a primeira eleição de Lula. Lula entrou e, sem medo de ser feliz, o Partido dos Trabalhadores, um partido democrático que nasceu das bases, das associações, dos sindicatos, dos servidores públicos, das associações de classe, a juventude, os movimentos populares, o campo progressista de uma maneira geral, chegou ao poder. Lula, durante 8 anos, fez um governo espetacular. Tanto é que saiu com uma popularidade de mais de 80%, virou personalidade mundial, era o cara, onde chegava, ainda é assim, onde ele vai, ele é recebido como um popstar. Na sequência veio o governo Dilma e os erros, né? Digamos assim, a saturação da presença do PT no poder. O PT já não era mais oposição, o PT não era mais estilingue, era vidraça. Veio a queda de Dilma, a gente sabe que ali houve uma conspiração, um golpe, porque tinham medo que Lula voltasse depois de Dilma, e a rotatividade de poder estava comprometida, era muito tempo de PT no poder. Eu até acho que Lula deveria, depois de 8 anos, se
deixado outro ganhar, enfim. Mas vieram as denúncias contra o PT, ok? A Operação Lava Jato, a gente sabe que uma farsa muito grande ali, mas também muita coisa dentro dos governos petistas fazem sentido. A população não é ingênua. Mas o PT da Paraíba passou ao largo de tudo isso. Tem o CPF limpinho, o CNPJ. Hoje, você como integrante, dirigente, presidente da juventude, você internamente, o PT discute um processo de compliance, né? de trabalhar os futuros, trabalhar sua militância, seus quadros para que tenham fair play, jogo limpo, para que não se, nessa volta ao poder, não se envolva mais em bolas divididas, em atos que possam ser denunciados depois por corrupção. E, finalmente, você não tem medo que a chegada de Ricardo ao poder traga para esse CNPJ limpo alguns registros na Serasa pública? Décio, você fez duas boas perguntas, né? Eu me coloco de maneira muito tranquila para respondê-las, além de dirigente partidário, de militante, também sou estudante de direito, né? Então, vou responder com muita tranquilidade. Primeira coisa, o PT tem um código de ética. Então, você sabe, você foi filiado. Então, todo filiado e toda filiada ao Partido dos Trabalhadores tem dever de cumprir aquele código de ética. Tem dever de cumprir os fundamentos do Partido dos Trabalhadores. E não está no código de ética do PT cometer qualquer tipo de crime, né? Evidentemente que quando você passa 16 anos, por volta de 16 anos no poder, em uma estrutura de um presidencialismo de coalizão, você não tem domínio sobre um monstro no bom sentido, claro, que é a máquina de um governo, claro, federal. Sedutora, o poder seduz, é afrodisíaco. Sim, cria-se uma bolha, a pessoa pensa que aquilo é para sempre. Sim, e não existia apenas o PT, claro, naquela configuração, sim, claro. De governo, né? Quem cometeu qualquer tipo de crime comprovadamente, depois de um processo devidamente legal, de um processo com provas e autoria e materialidade delitiva comprovada, foi punido, né? Foi punido. O PT fortaleceu os órgãos de controle, claro. O PT fortaleceu a Controladoria Geral da União. A experiência leva você a... Sim, o PT fortaleceu o Tribunal de Contas, o PT fortaleceu o Ministério Público, fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu os órgãos de controle que são necessários, certo? São necessários e são competentes para investigar qualquer tipo de delito. A prova disso é que o governo Dilma, né, no auge de uma crise política instalada a partir de 2014, veio a Operação Lava Jato. E nada foi feito para suprimir aquela operação. Diferentemente de outros governos. O que a gente vê hoje. Exatamente, diferentemente de outros Bolsonaro governos. Bolsonaro querendo controlar a Polícia Federal. Então, o PT trata esse tema de corrupção com muita tranquilidade, porque quem cometer qualquer tipo de crime vai pagar a partir de um processo judicial, a partir de uma investigação séria, obviamente sem politização e sem criminalização da política. Agora, o que não dá a partir de práticas de figuras controversas, a partir de práticas condenáveis, né, obviamente, criminalizar a política e criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Com relação a Ricardo... 99,9% dos integrantes do PT são pessoas bem intencionadas. Esse 1% aí é o que não se consegue controlar, e a humanidade é assim. É o que você não consegue controlar, Décio, e é o que, quando você entra no poder, tem aquela turma que gosta de se aproximar, de estar por ali, às vezes vem de um outro partido, às vezes se aproveita de qualquer espaço que... Mas vocês internamente, na juventude, trabalham discutimos código de ética, discutimos estatuto e
a missão, né, e o objetivo do PT é reconstruir o Brasil. É construir o Brasil de maneira republicana, como foram os nossos governos, e avançar no fortalecimento das instituições. Quem fala contra as instituições é quem nos acusava de bolivarianismo, de cessear as instituições. Quem nos acusava de implantar uma ditadura no Brasil. Então, eu acho que qualquer partido que conviveu com o PT nos 14 anos de poder, nos 14 anos de poder, pode dizer que o PT é um partido democrata. Com relação a Ricardo, eu enfrento isso com muita tranquilidade também, Décio. E coloco de maneira... Há a denúncia contra ele, há o processo... Há uma denúncia contra ele... Não foi o julgamento... Há um processo, a presunção de inocência que nós tanto defendemos para Lula quanto defendemos para qualquer outro cidadão brasileiro, tem que ser defendida para Ricardo e para qualquer outra pessoa que seja acusada, que sofra por algum processo. Carlos Bolsonaro é inocente até que se prove o contrário. Sim. Exatamente. Sim. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. É o nosso lema. 14-1, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí na sua missão de comandar a juventude petista, né, em um ano pré-eleitoral, e que Deus guie, né, essa juventude, que da próxima eleição saia um presidente, né, que bote esse país no eixo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Décio. Um abraço a você e a todos os componentes do 360.